Vamos seguir por aqui. A Guarda Revolucionária do Irã anunciou o fechamento do Estreito de Hormuz, por onde passa um quinto de todo o petróleo comercializado no mundo. Também ameaçou queimar navios petroleiros que cruzarem essa região. Segundo dados do governo dos Estados Unidos, cerca de 20% do petróleo e do gás passam por esse estreito. Vamos de entrevista por aqui. Eu chamo agora para essa conversa Carlos Primo Braga, ex-diretor do Banco Mundial. Carlos, muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Muito boa noite. Queria começar te perguntando o seguinte: quais são os impactos imediatos e também de médio prazo desse bloqueio, mais uma vez, não é uma novidade, mas acontece, do Estreito de Hormuz? E o que isso pode gerar sobre inflação, crescimento, mercado financeiro? Bem-vindo. Bem, um prazer estar com vocês. Olha, essa era a questão que todo mundo estava prestando atenção em termos desse episódio, desse novo episódio de ataques de Israel e Estados Unidos ao Irã. Porque, como você acabou de mencionar, 20% do gás e do petróleo mundial passam ali pelo Estreito de Hormuz. E é uma região em que o Irã tem a capacidade realmente de impedir o tráfico de navios. Então, isso pode ter um impacto em termos do preço de energia muito significativo. Se a gente olha, por exemplo, o que aconteceu hoje nos mercados acionários ao redor do mundo, a gente vê que na Ásia houve quedas mais ou menos significativas, aí da ordem de 2% na Bolsa de Hong Kong, 1,7% já no caso da Europa, mas nos Estados Unidos, as ações no índice Standard Poor's 500 basicamente se mantiveram estáveis. E Nasdaq, que é a área de alta tecnologia, chegou até ter um pequeno aumento de 0,4%. Agora, a grande preocupação nesse momento é o preço de energia, porque nós já vimos um aumento de 7% no preço do barril de petróleo nessa segunda-feira, né? Chegando aí, em alguns momentos, acima de US$ 80 o barril. Fechou por volta de US$ 78 o barril. E o que a gente sabe é que quando o preço do petróleo aumenta dessa forma, isso obviamente vai ter impacto, por exemplo, no preço de gasolina. E isso, naturalmente, é um problema sério para a administração Trump num ano eleitoral. Olhando aqui para o Brasil, há um risco de impacto direto, como petróleo, produtos agrícolas, ou até sobre câmbio, preços internos. O que a gente pode pensar nesse impacto por aqui? Mais cedo, a gente falava muito com os especialistas, dizendo que abre-se uma oportunidade para o Brasil, mas o que a gente pode esperar daqui para frente? Olha, evidentemente, o preço do petróleo sendo uma commodity, embora o Brasil tenha se tornado um dos 10 maiores produtores de petróleo nesses últimos anos, vai afetar os nossos preços internos também, porque esses mercados são interligados. Quanto que isso vai afetar a inflação depende das características de cada país, né? No caso dos Estados Unidos, tem uma regra de bolso que para cada US$ 10 adicionais no preço do petróleo, isso aumenta de 20 centavos a 30 centavos o preço da gasolina nas bombas. Aqui no Brasil vai depender muito da política de preço da Petrobras, naturalmente, mas há de se esperar também um impacto. Isso tem implicações, por exemplo, para as decisões do Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, em termos de redução de taxas de juros. E a manutenção de taxas de juros relativamente elevadas nos Estados Unidos não é uma boa notícia para o Brasil. De uma maneira geral, no curto prazo, pelo menos, a gente pode ver um aumento do dólar
A gente já viu isso, um aumento de 1% em relação à cesta de moedas fortes ao redor do mundo, né? Que é típico de momentos de crise geopolítica. Nós conversamos com Carlos Primo Braga, ex-diretor do Banco Mundial. Carlos, muito obrigada, viu, pela participação aqui nessa comecinho de madrugada aqui no Brasil. Muito obrigada. Foi um prazer.